O Ministério FQ adverte. Dublamos para você o incrível documentário do físico David Lapointe, chamado Campos Primários, que será postado por partes. E avisamos desde já que a compreensão desse cientista a respeito do modelo da Terra e do Universo não é a mesma da palavra de Deus. Porém, a chave de sua descoberta só foi possível devido à aplicação exata do modelo da abóbada celeste ou do firmamento, como descrito em Gênesis, que é inclusive usado como base científica para experimentos atuais do CERN. Veja isso nas palavras do próprio físico. Agora, revendo um vídeo do CERN, eu reparei algo um tanto bizarro, e não estava nos dados das colisões. Estava na forma do edifício mais conhecido do CERN, o Globo da Ciência e Inovação em Gênova, Suíça. Não é apenas em forma de cuia, mas o desenho do edifício também tem um buraco no topo do domo exatamente como minha teoria o chamaria. Então eu fiz um modelo magnético em escala do domo do CERN. Coloquei um par deles na minha câmara de vácuo e liguei. Não apenas essas cuias do CERN formaram uma forma esférica no centro da reação, mas também formaram um disco de plasma ao redor do núcleo, bem como uma injeção projeta-se ao longo dos eixos. Depois de fazer os experimentos por alguns dias com as cuias do CERN, elas foram removidas da câmara de vácuo e fotografadas, revelando os padrões que você vê aqui. Aqui uma observação. Repare que os elementos acima da cuia, ou da abóbada, são muito similares com o que o profeta Ezequiel também identifica circundando o trono de Deus acima da abóbada celeste. Veja isso na Bíblia. E sobre a abóbada, acima de suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, cuja aparência era de safira. E sobre este trono estava sentado alguém que parecia um homem. O aspecto do brilho do trono ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens em dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor. Então, uma vez percebido que o padrão-chave exato para essa teoria foi encontrado no domo do CERN, também foi descoberto que o CERN não era o único lugar com o padrão necessário. O padrão estava lá por séculos, no Panteão em Roma, que foi chamado de Cofre dos Céus. Então, a forma necessária foi encontrada também na Basílica de São Pedro. Então, um dos meus favoritos foi encontrado na Catedral de São Paulo, em Medina, Malta. Repare os anjos circulando a abertura no topo do domo, e compare aquilo com o anel brilhante que é encontrado dentro dos emissores de campo magnético em forma de cuia na câmara de vácuo. Por que esses anjos estão em chama exatamente onde deveriam estar? Muito mais sobre esse domo e os outros mais tarde nessa série serão revelados. Então parece que as pessoas sempre querem um sinal de Deus de que nós não estamos a sós. Às vezes Deus nos dá um sinal se nós prestarmos atenção. O documentário é técnico, porém extraordinário. E para sua melhor compreensão, te convidamos a assistir a nossa série Terra Bíblica, para que juntamente com esse estudo científico sensacional, você possa entender que vivemos em um reino majestoso arquitetado pelo Rei dos Reis, que é puramente energia, frequência e vibração. E como falamos no início, o cientista, apesar de se pautar, até mesmo sem saber, no modelo bíblico hebraico do real formato da Terra, utilizará imagens do modelo da ciência convencional, que luta a todo custo para esconder de nós a verdade. Então, parafraseando o apóstolo Paulo, examinai tudo e retende o que é bom. Atente principalmente para a explicação da onda energética chamada plasma, pois falaremos muito dessa energia vital da criação em nossa série Terra Bíblica, reforçando que esta é uma reprodução em microescala do macromodelo eletromagnético real da Terra. Dito isto, vamos ao vídeo. No princípio, Deus fez o céu e a terra. A terra, porém, não era visível e estava vazia. Havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus foi trazido sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
Difração de borda. Agora vamos ao centro da difração de borda. Repare os intrigantes padrões ao redor da borda da Gillette. Essa animação mostra um atirador de fótons que emitirá uma fileira única de fótons na direção da borda amarela. Repare que quanto mais os campos do fóton atingem a borda, mais o fóton e seus campos são refratados. O fóton em si ainda passa pela borda, mas seu caminho é alterado devido ao arrasto dos campos passando pela borda. Então, se tivermos campos de fótons atravessando a borda amarela a diversos níveis, nós teremos uma variedade de difrações como mostrado aqui. Então, quando esses campos de fótons difratados se cruzam, nós vemos os padrões de interferência emergirem. Por esse motivo, vemos os padrões de interferência ao redor da borda da Gillette. Difração de fenda. Agora discutiremos a difração de fenda, que é basicamente apenas difração de borda, mas com duas bordas paralelas entre si, de lados opostos de um raio de fótons. Como você pode ver aqui, a fenda mais larga resulta no padrão mais estreito. A maior porcentagem dos fótons passando pela fenda estreita são afetados pelas bordas da fenda do que no caso da fenda mais larga. Então, as bordas da fenda mais larga afetam uma porcentagem menor dos fótons que passam pela fenda do que no caso da fenda mais estreita. Nessa demonstração fornecida pelo MIT, nós vemos um laser vermelho incidindo sobre uma fenda simples, que pode variar de largura durante a demonstração. Quando a largura da fenda aumenta, o padrão fica mais estreito. E quando a largura da fenda diminui, o padrão fica mais largo e mais difuso. Aqui vemos o nosso canhão de fótons novamente, mas dessa vez ele foi modificado para emitir ao mesmo tempo duas fileiras de fótons com seus campos. Uma fenda simples nos dá um padrão de fótons em forma de leque. Agora, veremos o que aconteceria se tivéssemos duas fendas com fótons passando por elas. A distância entre as fendas é variada, de modo que podemos observar mudança no padrão da interferência. Esses padrões de interferência são o resultado de interferência construtiva e destrutiva. Agora você sabe qual a verdadeira causa da natureza dupla da luz que se percebe. Os campos ao redor do fóton obviamente resultam no comportamento semelhante a ondas da luz e de outras radiações eletromagnéticas, mas ainda temos um problema com o experimento da fenda dupla que precisamos examinar. O padrão de interferência ainda aparece, mesmo se atirarmos um único fóton ou elétron através da fenda dupla. É como se um único fóton ou elétron interferissem consigo mesmo. Mas como pode ser isso? Até esse ponto, eu tenho mostrado para você uma versão simplificada de como os campos estão de fato estruturados de modo a evitar confusão. Há muito mais a respeito desses campos do que já vimos até agora. Agora ficará um pouco mais complicado quando começarmos a discutir como esses campos magnéticos se sobrepõem e interagem uns com os outros. Aqui temos o fóton e seu campo novamente, mas na realidade os campos eletromagnéticos não acabam nos limites dos campos mostrados aqui. Eles continuam muito além, mas também ficam muito mais fracos à medida que se afastam do fóton. Agora temos o campo vermelho mostrado estendendo-se muito além do que nós mostramos até este ponto. Novamente, esse campo eletromagnético estendido é muito mais fraco nos limites externos do que próximo do fóton. Agora nós vemos o campo eletromagnético estendido azul. Quanto mais longe do fóton você vai, mais fracos são os campos. Repare a interessante similaridade
com a função de onda do hidrogênio 421. Agora temos 2 fótons. E agora nós temos os campos eletromagnéticos estendidos desses 2 fótons. Repare como os campos eletromagnéticos estendidos se sobrepõem. Aqui vemos os campos estendidos representados em grade de linhas. Agora nós vemos os campos eletromagnéticos estendidos se sobrepondo. Vamos adicionar alguns fótons e campos para termos uma fileira de fótons e campos. Aqui temos um conjunto de campos eletromagnéticos estendidos. E então, 2 conjuntos de campos eletromagnéticos estendidos. Agora temos todos os campos eletromagnéticos estendidos dos fótons. Você pode ver por que eu evitei discutir esses campos estendidos até agora. Mas da forma como esses campos se sobrepõem é muito importante para poder compreender o experimento da fenda dupla e como a união da matéria pode ser tão forte. Então, você pode ver que os campos eletromagnéticos estendidos chegam bem longe do fóton, assim como os campos do nosso Sol se estendem muito além do Sol. Os campos do Sol se estendem além de Plutão, e mesmo tão distantes do Sol, o vento solar ainda leva partículas carregadas, então você poderia pensar no Sol como um fóton gigante. Novamente nós temos um único fóton com seus campos eletromagnéticos estendidos. Um dos experimentos mais intrigantes na física é o experimento da fenda dupla. Até agora não há nenhuma explicação satisfatória para os padrões de interferência que resultam de lançar um único fóton ou um elétron por vez através das fendas. É se o fóton ou o elétron interfere com ele mesmo. Mas esse paradoxo aparentemente é resolvido quando você compreende que fótons e elétrons não são apenas bolas de energia condensadas. Fótons e elétrons também são envolvidos pelos seus campos eletromagnéticos, que são muito maiores, e há energia fluindo nesses campos eletromagnéticos estendidos. O fóton ou elétron passa através de uma fenda, então alguma da energia dos campos magnéticos estendidos simultaneamente passa através da outra fenda. E essa energia interfere com a energia do fóton ou elétron que passou pela fenda oposta. É por isso que um fóton ou elétron pode interferir consigo mesmo. O mistério do famoso experimento da fenda dupla não é mais um mistério. Isso nos traz ao fim da parte 3 de campos primários. Estou atualmente planejando um total de 7 partes para cobrir apropriadamente a base dos campos primários e as implicações que tem em nosso mundo. Então, já temos 3 feitas e 4 a fazer. Nessa parte de campos primários, nós aprendemos sobre fótons de radiação eletromagnética e os campos eletromagnéticos que os envolvem. Nós vimos a real causa da interferência construtiva e destrutiva. Foi mostrado como quando os campos eletromagnéticos da mesma polaridade se alinham, nós temos interferência construtiva e o fóton brilha mais intensamente. Então vimos que quando os campos eletromagnéticos de polaridade opostas se alinham, eles cancelam suas energias, portanto escurecem o fóton. Isso que aprendemos é a verdadeira causa da interferência destrutiva. Foi visto como uma borda afiada pode fazer fótons de luz difratarem ao redor da borda e nos dar os intrigantes padrões de interferência que vemos aqui. Examinamos a difração de fenda de fóton por fóton. O motivo da luz desacelerar no vidro e então acelerar de volta a plena velocidade ao sair do vidro foi mostrada.
Então vimos que agora poderíamos explicar essas chicotadas da fibra óptica devidas ao empurrão dos fótons na ponta da fibra óptica quando eles saem da fibra. A verdadeira razão por que a luz refrata ao entrar e sair do vidro foi revelada. Vimos que o ângulo de refração dos fótons é determinado pelo tamanho dos seus campos. Então, a próxima vez que você ver o Arco da Aliança, você saberá a verdadeira causa da sua beleza. Então terminamos resolvendo o antigo mistério do famoso experimento da fenda dupla. Na parte 4 de campos primários, discutiremos a estrutura da matéria até o nível subatômico. Agora vai ficar realmente interessante.